aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Vamos falar de um time que venceu incrivelmente. Amém, né? Amém! O Vasco Glória venceu, Luiz Guilherme. Mas no Campeonato Brasileiro, nesse momento, o adversário ideal pro time que precisa vencer tem sido o Vitória. Tem sido né? melhor. é. Vasco Vitória há tem 4 sido- jogos sem vencer, pegou o Mas Vitória. não foi fácil, Em não. casa, Teve não, drama. Não, o Binu Finalzinho, foi emoção irmão. até o fim, filho. Foi loucura. É, loucura Teve- com doideira. Teve um lance que era 3 jogadores do Vitória contra 2 do Vasco, que aí teve a expulsão do Camutanga. Camutanga é Que eu Vascão, não entendi nada na hora. Eu não entendi nada na Camutanga hora. ajudou o Vasco. Ajudou. Porque foi no momento que tava... Mas tem sido recorrente isso do Vitória. O Wagner Leonardo também foi expulso na outra partida. né? Só que foi expulso no início do No jogo. início, Ele ficou Ou seja, revoltado até. né? é sempre que prejudica diretamente. Por Exato, exemplo, o o resultado. Vitória, era a melhor chance do Vitória empatar o jogo, era ali naquele contra-ataque, o Camutanga vai lá Não, e o Vasco incrivelmente dando contra-ataque pro Vitória, pô. Aos 43 do segundo tempo. Isso é inadmissível, pô. Isso é... Então, quando faz 2-0 no momento que o Vasco tava conseguindo encaixar o time indo pra cima, é exatamente no momento que logo depois fica instável. Sim. Fica É instável. porque também tem muita mudança no time, principalmente no meio de campo. Matheus Cocão não entra bem, isso, coisa linda. O Matheus Cocão não entra bem. E a galera eco. tá bem. É o eco. A galera... Agora com o Eco. Agora Agora com o Eco. De onde veio esse eco aí? Viu? Aquele brilho, né? Mais brilho, produção, mais brilho. Vascão garfado de novo, é bom que se Cara, diga também. né? inacreditável esse lance, cara. O Galdames toma um chute nas bolas, né? Ele toma, dentro da área. Foi pênalti, claro. a E favor do você vê Vasco. depois a análise do VAR, o cara falando assim, não, foi sem querer. Ele tira o pé depois. Foi sem querer, né? Foi sem Cantarelli. querer, é falta. sem O querer cara é falta. chuta, deliberadamente o cara chuta Foi. nos bagos, né, do Galdames. Aí ele, depois ele recolhe a perna. Vai melhorando. Foi cheio, Uma vai liberdade. Próximo passo é saco, explodo, tudo. Agora, temos que falar de um homem. Que foi o craque do jogo. Dimitri que se chama Ontem foi Dimitri canal Payet. 100. Não chegou a ser, O não. primeiro tempo foi um jogo Foi horroroso. muito ruim, ele tava Primeiro muito tempo- mal. Não, sim. Canal Mas 100 ele era o resolveu time dois do lances. segundo tempo. Dois lances. Não, Ele a resolveu o história jogo. do primeiro tempo era o quê? O Vasco mantinha a bola, tocava no Rossi perdia a bola. E a Tocava torcida vai- no DVD perdia a bola. Aí o Rossi... Você vai o Rossi e vai o Praxedes quando o Praxedes entrou. Sim. Praxedes, entra. E foi e tava 1-0 já quando o Praxedes entra, né? Se eu não me engano. Cara, E a torcida vaiou mesmo assim. É. Foi no lugar... não, tá 2-0. Foi no lugar do Paê, tá 2-0. Foi, a torcida foi, vaiou do foi. mesmo jeito. Mas o Rossi fez uma dá partida... 2-0 Vasco. O Praxedes entra e ele entra vaiado. Mas é pela porque o torcida. Praxedes, a torcida não... Não, já tá aqui. Ele não né? entrou mal, não, sabia? Não entrou mal. Não entrou bem também, mas... Ele não muda muito. Mal não entrou. Mal não Ainda entrou. jogador sem confiança também é forte. Não tem o que fazer. Agora, é um time, cara, é aquilo. Era um jogo que o Vasco tinha a obrigação de vencer, porque vai ser um time que vai brigar lá embaixo. Vitória vai brigar desesperadamente contra o rebaixamento. Duas Acho bolas que- na área, né? Usando do time todo É dentro o da área. Alejandro, né? Só bola no Alejandro. É, ali. só o que Mateuzinho é muito bom. O meia Vasco deles é precisava muito bom. vencer. Precisava vencer o jogo e é isso. Não tem nem técnico ainda, né? Agora vai ter. Agora vai ter, Vai ser mas o cara vai do ser o Vitória de Boina, Guimarães. né? O Boina. É o Vai ser Boina, o Portuga de Boina. Como é que é o nome? Caramba. Pacheco. Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco, é. Vem ele aí. Vem ele aí. Engraçado, eu não Qual conheço nada do Pacheco. Qual Não. casa? Não sei. Ele é... Esse é símbolo é histórico é dele. Casa Vitória de Guimarães. Ele. Sim, mas, Cara, ele mas é então- velho, ele deve ter uma... Ele é assim como o Jorge Jesus era, ele é um conhecedor de futebol brasileiro. Bom, isso é bom. Ele Pra gosta. chegar no meio Ele já assim. deu entrevistas pra aquela Future, sabe? Do pessoal que vê a tática dos times no Brasil e tal. Ele é um cara mais... Tem uma matéria De alguma escola, assim, Tem uma específica. matéria maneira no GE do Vasco, assinada pelo Tébaro Schmidt. O título é muito bom. Perto do Vasco, Álvaro Pacheco tem acessos no currículo e não larga sua boina. Conheço o técnico. Já sabemos que se der certo, o Boina vai viralizar no Vasco. Não, vai ter Boina do Vai ter. Vascão Se não vendendo. der certo, Ele Óbvio. tem uma carreira profissional curta, ele tem só 5 anos no profissional, só treinando. Estreou em Ele era o quê? 2018. Ele era cara de base, ele não treinava a base, mas ele coordenava a O base. Luiz Castro era uma escola Era uma dessa. escola né? dessa. Ficou Só muito que o Luiz tempo no Castro tem Porto. muito mais tempo de De trabalho. Ele de teve trabalho no Donetsk de Champions, né? Exatamente. Só que Mas tinha que vencer o Vasco, venceu. tinha que vencer O Payet, depois que voltou, eu acho que ele ainda não tá fisicamente em Não, plena tanto que ele forma. sai aos Tipo de 20 bola, 20 né? minutos. Tipo de bola na área. Só que né? existia uma discussão se o Payet deveria jogar no Vasco. Deveria jogar no time titular do Vasco. Ou só entrar no segundo tempo com a questão física. Eu ia colocar ele no Ele Cartola. deixou bem claro que, tipo assim, quem é bom tem que dar um espaço pra ele jogar.
que ele arrumou um escanteio, que ele deu a bola na cabeça do Michael, e arrumou um passe, magistral pro Verratti. É um passe espetacular. Espetacular. Passe longo, né? Passe longo. E o Verratti também, ele bota o pé lá em cima, né? Ibrahimovic, A gente tem que destacar também que ele só consegue funcionar no jogo depois que ele troca de posição com o David. Sim. Quando ele começa o jogo jogando... Quando ele cai pra esquerda. Né? O primeiro tempo jogando muito engessado, assim, sem... o cara já tá sem ritmo. Jogando engessado diante de um time fechado, fica que o primeiro tempo não fazia muito sentido a escalação do Vasco. Porque o Vasco ia reter a bola. Ia buscar sempre alternativas pra armar jogadas, né? E o Rossi numa ponta, o David na outra ponta, eles não são pontas pra armar jogadas. Eles não conseguem armar. Eu gostei do meio campo do Vasco. O Sforza fez um bom jogo. O Sforza jogou muito. Mas ele jogou muito jogo. Tipo assim, acima dos concorrentes da vaga. Bateu uma falta na trave. Que foi na hora que o Payet saiu, inclusive. A bola vai atravessar aqui. Bateu bem a falta. E é engraçado que o Payet sai e acontece a falta. Então o Sforza só bate aquela bola na trave por conta ele conseguiu preencher o meio de campo com movimentação, né? Que é uma coisa que o Vasco procura quando ele vem. É uma expectativa de um jogador com a idade que ele tem como volante pra ser esse cara que consiga dar esse dinamismo. E diferente do Cocão, o Cocão dá dinamismo físico. Sim. O Sforza dá dinamismo no passe, nas bolas rápidas, na saída de bola rápida. E você viu que na qualidade, no campo ele tava comparecendo, ajudando dos dois lados como opção, né? Isso, pra um jogador como ele, se ele conseguir manter isso, ele vai cativar o lugar no Vasco hoje. O problema é que, assim, o grande problema do Vasco é esse, cara. O Vasco traz soluções, só porque o cara chama Sforza e não chama Juninho, ele já é um cara que chega pronto com 20 e poucos anos de idade. Acho que a galera se empolgou porque ele vinha da seleção lá que jogou Sub-23. Né? Sub-23. Mas a galera se empolga. Olha a galera do Brasil Sub-23. Beleza, o Brasil não foi pra Olimpíada. Mas Sub-20, né? Sub-23 não. Sub-23. Ele jogou Mundial Sub-20, né? Cara, ele é capitão da Sub-23 porque era disputa pré-olímpica. Pré-olímpico, tá. Foi contra... A galera fala que ele botou o Hendrick no bolso. Hendrick no bolso. Ele tem 22 anos. 22 anos. Então é um garoto, cara. O Sforza é um garoto. É um garoto com muito potencial, com bola. Mas que merecia ter mais tempo em jogo. Mas se identifica que o cara é bom, ele vai sofrer na adaptação, mas vai jogar. Exatamente. O Ramon... Porque o nível tava muito baixo. O Ramon desconteava ele. O Vasco tem que depender dele no meio campo. E não pode ser assim. Ele vai fazer jogos bons, fazer jogos ruins. Agora ele vai ter que jogar... No Vasco hoje ele tem que jogar todos os jogos. Eu não concordo contigo que não tem que depender, mas eu concordo que tem que montar um time pensando em ele entrar em algum momento como titular do time. Sim. Igual o João Vitor. O João Vitor ontem, de lateral, fora da posição. Então, aí foi de lateral mesmo. Foi de lateral. De terceiro zagueiro. Tudo bem que o time do Vitória é fraco, mas, tipo assim, o João Vitor, ele fora da posição, ele já é bom. Ele dentro da posição, ele é zagueiro, ele tem que ser o zagueiro titular do Vasco. E isso eu não entendo. Por que eu não consigo entender por que ele não é. Beleza, joga pela direita. Ele seria ou ele ou o Michael, num caso de dois zagueiros. Pô, imagina contra o Fluminense, mas você vai de lateral. Você vai enfrentar um time que impõe velocidade de seu ataque, você vai sofrer. Ele tem poder de recuperação muito maior. Vai ter que enfrentar o... Na própria lateral, ontem. Michael jogou muito. A quantidade de vezes que ele fechou a zaga do Vasco, várias vezes. Mas o Michael jogou muito ontem. Muitas vezes ele fechava como terceiro. Por isso também. Isso contribui. Taticamente, contribui. Um cara no lateral com mais fôlego pra quando o Michael tiver que fazer essas subidas que ele gosta. Por exemplo, no primeiro tempo eu percebi que o Vitória ele tinha um espaço entre o meio campo intermediário defensivo do Vasco gigantesco, que se tivesse um pouco mais de qualidade poderia machucar o Vasco ali. O Galdames e o Sforza fizeram movimentações muito laterais. Sim. Você não tinha o Cocão, é um cara mais centralizado. O Cocão entra muito mal. É, muito mal. Mas é um jogador que se estivesse bem, fica mais na frente. Mas então você vê o mapa de calor dos dois, jogador do Sforza e do Galdames é bem movimentado, mas abrindo o jogo. É a falta do primeiro homem que eu acho que não eles tem, não são o primeiro homem. E aí o primeiro homem que tá no banco é o Zé Gabriel. Então, o Zé Gabriel hoje em dia já tá eu cheguei a ouvir que ele seria titular no jogo. Teve um momento que ele jogou, né? A expectativa era essa. Então, é que ninguém imaginava que o Sforza fosse titular, né? Aí acabou que foi porque pra jogar os dois e mais um, jogar os dois e o Payet, né? É que, tem muito jogador que tá desgastado com a torcida do Vasco, né? Que é o Zé Gabriel, é o Praxedes, é o Rossi, Eric Marcos. Então esses jogadores, quando entram, eles vão ser vaiados. Eles vão ser... Qualquer perrinho já vai ser entrou, o São Januário veio abaixo, mano. Contra ele. Contra? Já ele sem tocar na bola. Já que toda a história que envolve o Praxedes... Ano passado ele terminou mal. Esse ano ele começou muito mal. Esse ano o Vasco comprou ele.
Comprou ele não, né? Prorrogou, mas com obrigação de compra no final do ano. Graças ao Ramon Dias também, que foi um pedido do Ramon Dias. Foi um pedido do Ramon, isso. Então a torcida tem muito ranço em cima do Praxedes. Nosso Adson entrou, conseguiu até dar sequência em algumas Só que jogadas. se machucou. Só que se machuca. Então, se machuca e vai ter exame e tal. Parece ser uma lesão mais tem que ser complicada. substituído. Uma situação do Verratti, cara. É uma entorse. Eu tava reparando ontem no jogo, que já vem acontecendo desde o Ramon em 2024, né? Você vai olhar, vendo o jogo, né? O Verratti teve ali alguns posicionamentos na área, mas depois, era mais pro segundo tempo, depois que acabou o jogo, eu fui olhar a movimentação dele. Tu vai ver o Verratti com uma faixa mais escura de movimentação no meio-campo do que no ataque. Sim. Com mais presença aqui atrás. Tu vê lá no ataque, tipo, ele passa ali no escanteio, na bola parada, mas não sei se já era uma coisa que o Ramon tava fazendo com o time, pra ele voltar. É que eu acho que ele não é um atacante como o Tiquinho. Que quando ele faz assim, quando ele volta, ele ajuda na criação. Não, mas ele volta pra marcar. Sabe o que eu acho que é isso? É necessidade. Igual o meio campo, quando não tem criatividade, o cara sente a necessidade. E o Payet cai muito pra esquerda, né? Tem um ponto positivo nisso tudo, que é um cara que não se esconde do jogo. Então, assim, tá brigando. ele... Porque às vezes é até chato demais, né? Que ele reclama muito. A última reclamação do Fluminense é que o Cano tá fazendo... O Cano, tu vê o Cano no jogo, mesma coisa, o Cano tá jogando lá atrás o tempo todo. Tipo de o lance contra o Corinthians, que ele perde a bola na área. Eu acho que é algo assim. O primeiro tempo do Vasco foi muito ruim. Muito ruim. E aí, o Verratti, a bola não chega lá. Eu tava até debatendo essa parada na transmissão com o Azevedo. Falei, cara, a galera tá criticando o Verratti, mas o Verratti, assim, a bola não chega no cara. O centroavante numa situação como essa no time do Vasco, ele fica numa situação mesmo com muito difícil. Jogando. Só que ele tem uma grande qualidade, cara. Eu acho que a grande qualidade do Verratti, assim, ele é imparável na bola aérea. Isso. É uma coisa que, assim, você vai botar ele na área, em todas. Ele vai... Não, e ele chega, ele atropela zagueiro, ele é esse cara... Se você tiver uma boa quantidade de bolas alçadas na área... Em alguma ele vai ou meter na trave, ou vai dar trabalho pro goleiro, ou vai fazer um gol. Do Payet. Que foi o que aconteceu. O Payet faz uma jogada, na minha visão, jogada de craque. Aquela bola dele não é um lançamento. Normal, mas a finalização é dificílima. E a finalização difícil. Pé lá em cima. Só que ele tem muito recurso na bola aérea. Então, assim... Seja de cabeça ou de voadora. Em algum momento, a chave do Vasco era uma jogada só, que era o Piton na lateral, cruzando pro Verratti. Era isso. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.